Me chamo Maria Catarina, sou estudante de técnico de enfermagem no SENAC. Durante o desenvolvimento do trabalho, a seguinte situação foi apresentada. Dona Maria Oliveira, 40 anos, começou a sentir disperemia, pruridos, percebeu que a sua roupa íntima estava com secreção amarelada e odor fétido. Procurou uma unidade de saúde do seu bairro e na sua consulta foi orientada o que deveria fazer. No dia 1º de 2 de 2020, chegou o dia da sua consulta. Ela acordou 3 horas da manhã para estar na fila. Quando chegou a sua vez às 8 horas, não haveria mais ficha para o seu atendimento. Ao ser questionada o que deveria fazer, a funcionária da unidade informou que a mesma deveria comparecer no dia seguinte para ver se conseguia uma ficha para seu atendimento. Diante dessa situação, para viabilizar o atendimento e o desenvolvimento da equipe, formulamos uma tecnologia leve para solucionar o tipo de intercorrência da unidade de saúde. Um folder ilustra. Olá, eu me chamo Laiane e durante os encontros de PI, foram passadas diversas situações para a gente para serem solucionadas. E nesses problemas, eu fiquei com o segundo encontro, que foi o caso da gestante de aproximadamente 30 semanas, que estaria procurando a nossa unidade para iniciar o acompanhamento de pré-natal. Após ser questionada o porquê da procura tardia para iniciar esse acompanhamento, ela nos relatou que tem a dificuldade porque há um horário em que as pessoas vão para a unidade para dormir na fila para pegar as senhas, para fazer a marcação de consulta, e que ela não tinha condições de ir naquele determinado horário, que no caso seria às 2 horas ou a partir das 2 para dormir na frente da unidade e pegar a ficha. E outro relato também da paciente é que há pessoas que fazem esse serviço e que cobram para ficar lá e pegar a senha para marcar a consulta. Então, qual seria o problema? Qual seria a solução encontrada? Nós iríamos primeiramente comunicar a direção do relato da paciente, que está acontecendo a venda de fichas, de senhas, e logo após iríamos sentar e conversar para que seja feita a abertura de agendas, a marcação de consultas. Como seria feito? Utilizando uma tecnologia leve, nós iríamos abrir uma agenda, um calendário de marcação de consultas que iria funcionar da seguinte forma: as segundas, quartas e sextas seriam disponíveis das 8 às 10 da manhã para marcação de consultas. O paciente iria procurar a unidade com seus documentos para dar a iniciativa para marcar essa consulta para determinadas, não somente para o pré-natal, mas em outras áreas também, assim como a ginecologia, o clínico geral, entre outros. Assim não seria mais preciso que pacientes fossem de madrugada para frente da unidade e também não tivesse mais essa venda de senhas. Me chamo Ellen Oliveira, estudante do curso de técnico de enfermagem, e durante o período de estudo foi realizada uma pesquisa dentro da unidade básica de saúde, a qual foi encontrado um prontuário de um paciente chamado João de Deus, com 34 anos, diagnosticado com tuberculose. Na primeira consulta, não havia medicamento a ser entregue ao paciente e foi orientado que o mesmo deveria se deslocar na unidade no dia seguinte, a qual se passou 15 dias e o paciente não compareceu.
Então, foi feito um estudo em cima desse problema apresentado, na unidade básica de saúde, e a equipe desenvolveu uma tecnologia para atender e solucionar esse tipo de intercorrência dentro da unidade básica de saúde. E foi desenvolvido um aplicativo na qual o paciente, quando ele for diagnosticado na primeira consulta, ele irá baixar esse aplicativo e dentro desse aplicativo ele vai preencher o formulário, corretamente com seus dados. E no próprio aplicativo, o paciente ele terá acesso às suas próximas consultas, datas das próximas consultas, exames laboratoriais e entregas das medicações a qual ele poderá tomar, durante o seu tratamento. Então, com tudo isso, percebi que foi algo muito produtivo, durante essa pesquisa, e qual foi também muito gratificante em relação a esse tipo de desenvolvimento sobre a tecnologia dentro da unidade básica de saúde. Bom dia, me chamo Mark, sou aluno de técnico de enfermagem da instituição SENAC, da turma da manhã, número 2020.4.56. O meu tema abordado foi o último encontro do PI, foi sobre quedas. Nele foi proposto uma proposta de como solucionar para explicar para os pacientes e para os acompanhantes que estão do lado do paciente a maior parte do tempo, mais do que a equipe de enfermagem, para a prevenção de quedas. Então, eu fiz um relato, depois eu vou passar o relato para vocês verem. E a nossa solução para esse problema, para minimizar o risco de quedas, a gente usou uma tecnologia leve, que foi um folder informativo, que a gente levava para o paciente e explicava brevemente para ele. Nesse folder estava tudo bem informado e explicado o que ele deveria fazer na hora de levantar o paciente, na hora do paciente levantar para ir ao banheiro ou levantar para pegar algum objeto, e como prevenir as quedas dele para não ocorrer o risco dele fraturar algum osso, ainda mais se ele estiver em pós-cirúrgico. Hoje a gente vai iniciar um debate aqui sobre os relatos do nosso companheiro de estágio, do Mark. Ele vai adentrar sobre as experiências dele nos campos de estágio, com os pacientes, e o assunto abordado nessa entrevista vai ser quedas. Bom dia, Mark. Bom dia. Sobre o assunto de quedas, o público-alvo eram os idosos, nos hospitais que a gente atuou no campo de estágio. No PSM do Guamá teve vários tipos de relato, e na UPA do Sacramento também. O maior defeito lá é o material, porque o material já está sucateado, camas sucateadas, camas que não tem mais grade de proteção, e os pés da cama também estavam bem velhos, então tinha muitos pés quebrados. E o paciente com pouca locomoção, que não tinha um cuidado para levantar da cama e tudo, ele tinha um risco de cair. E de modo de intervenção, a gente começou a orientar os acompanhantes, mostrando os riscos da queda, que a queda poderia ocasionar lesões nele. E daí a gente começou a colocar essa conscientização dos acompanhantes com os pacientes. Bom dia, me chamo Alessandra Alcântara, sou do curso de técnico de enfermagem do SENAC. No desafio número 4, a gente teve detectado numa sala de vacina que uma criança de 2 anos, ao chegar com a sua genitora, ao apresentar a carteira de vacina, não existia registro algum das vacinas anteriores. Sabendo que a vacina tem como um papel importante na imunização de uma criança e do ser humano em si, nós, da equipe do PI, ficamos responsáveis para a construção de uma ação educativa, tendo em vista o nosso público-alvo, que seriam as gestantes.
Nosso objetivo era informar essas mulheres da importância da vacina e quais doenças que preveniam e entre outras informações. Nós criamos uma tecnologia leve e dura, que foi um folder, aonde esse folder informava essas mães. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado a todos. Esse foi o nosso PI final. Espero que todos tenham gostado da nossa apresentação.